Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos fazer a reunião do grupo de pesquisa em filosofia do direito e vamos tratar das questões relacionadas à ética, à política e o direito na obra de Aristóteles. Especificamente hoje eu gostaria de tratar o livro Política de Aristóteles com vocês, especialmente no livro 3, capítulo 9, que o Aristóteles vai falar sobre a virtude como fim da cidade, ou seja, o fim de uma comunidade política é exatamente a formação ética, né? Então, isso é exatamente o propósito do nosso grupo de pesquisa, estudar essas teorias da justiça na medida em que elas operam em uma comunidade política e propõem como fim da política e o fim do direito a formação ética dos cidadãos, né? Acho que isso vai ficar bem claro nessa parte da política, que o Aristóteles define precisamente qual é o objetivo da política e distingue de outros modelos de objetivo político, né? Outros modelos eu poderia dizer de bem comum ou interesse comum. Então eu agradeço a presença de todos vocês e eu vou dar início aqui ao estudo dessa parte, então, que é o Política de Aristóteles, livro 3, capítulo 9. A virtude como fim da cidade, no caso, né? Como vocês sabem, cidade para Aristóteles é sinônimo de uma comunidade política, né? E seria o que nós consideraríamos, talvez, hoje em dia, um país, talvez, né? Mas não é apenas a cidade de Porto Alegre, a cidade de Canoas ou a cidade de São Paulo ou Rio de Janeiro, mas sim o Brasil teríamos que considerar. Então, o fim de uma comunidade política, né, na época na Grécia Antiga eles tinham cidades e estados, o fim de uma comunidade política é, de fato, a formação ética dos cidadãos e o desenvolvimento da virtude. Então vamos ver como é que o Aristóteles trata isso na Política, livro 3, capítulo 9. Diz ele aqui no começo já desse capítulo: necessitamos de conhecer bem quais são os princípios da oligarquia e da democracia e quais são as concepções da oligarquia e democrática de justiça. Ambos os regimes defendem uma concepção de justiça, mas apenas relativa, e nenhum deles se refere à justiça suprema na sua integridade. Por exemplo, há quem considere que a justiça consiste na igualdade. Assim é, com efeito, mas não para todos, e apenas para os que são iguais. Esse seria o caso do critério de justiça numa democracia, né? A igualdade. Assim, outros consideram que é justa a desigualdade, e na verdade assim é, mas unicamente para aqueles que são desiguais e não para todos. Esse seria o caso do critério de justiça de uma oligarquia, né? Ambos os arguentes ignoram os destinatários dos princípios de justiça e cometem erros de juízo. A razão é que estão a julgar em causa própria, e na maioria dos casos os homens são maus juízes quando os seus próprios interesses estão em causa própria. Ontem mesmo eu ministrava uma aula através do Google Meet a respeito de como julgar de maneira justa um processo judicial, né? E aqui o Aristóteles nos dá uma grande pista, né, de que os homens são maus juízes quando julgam em causa própria. Então, por isso, inclusive, a lei processual brasileira, ela afasta alguns casos em que o magistrado ele deve se dar por impedido, né? São casos de impedimento do magistrado, exatamente porque tem algum familiar, algum amigo ou inimigo íntimo envolvido naquele processo, né? Ou algum interesse particular. Então, Aristóteles já enxergava isso na época, né? Quando a pessoa tem que julgar alguma coisa e os seus próprios interesses entram em cotejo, entram no julgamento ali, acaba que a pessoa deixa se levar não pela razão, mas sim pelos seus interesses, né? Bom, dando seguimento aqui, e como a justiça é relativa às pessoas e uma justa distribuição é aquela em que os valores relativos das coisas correspondem aos das pessoas que os concebem, ponto que já tratamos na ética, os que advogam a oligarquia e a democracia concordam no que constitui a igualdade das coisas,
mas discordam no que constitui a igualdade dos indivíduos. A razão já foi mencionada, a saber, julgam o mal em causa própria. Mas existe ainda uma outra razão. Estão induzidos em erro porque falam de uma justiça relativa, mas presumem estar falando de uma justiça absoluta. Esse é outro ponto interessantíssimo, né? Porque como cada um dos dois, no âmbito político, vai falar, vai propor, né, um princípio de justiça, os oligarcas o princípio da diferença e os democratas o princípio da igualdade, o que acontece? No âmbito político, os dois propõem como se fosse, né, com áreas de certeza, né, com áreas de estar falando como se isso fosse a máxima justiça. Que o Aristóteles está dizendo, né, as pessoas julgam o mal em causa própria. Então elas acham que aquele é o máximo princípio de justiça, mas em realidade elas estão se referindo apenas a um princípio de justiça relativo à sua circunstância, né, não um princípio absoluto. Então, até é um princípio de justiça justo relativamente em relação aos oligarcas a diferença, e um princípio de justiça justo relativamente à igualdade em relação aos democratas. Então isso é um ponto bem interessante, mas ainda a gente não chegou no que eu quero estudar com vocês aqui. Uns presumem que a desigualdade num aspecto, por exemplo, a riqueza, implica a desigualdade em tudo. Os outros acreditam que a igualdade num aspecto, por exemplo, a liberdade, significa a igualdade em tudo. Mas nenhum deles consegue dizer o essencial. Isso aqui é outra coisa, né? Vocês veem, então, o oligarca pensa que a desigualdade na riqueza importa que ele seja desigual em todos os aspectos da vida política. Logo, ele deve ter mais honras, deve ter mais poder e todos os benefícios de uma vida política, né? Os democratas pensam que a liberdade é o princípio máximo, né? E a igualdade em liberdade é o princípio máximo de justiça, logo eles julgam que todos devem ser iguais em liberdade e assim ordenam a sociedade, né? Segue o Aristóteles. De fato, se os homens se reunissem em comunidades por causa das riquezas, a participação na cidade deveria ser proporcional à participação na riqueza. Por isso, né, a gente pode pensar assim, a oligarquia é algo que não é presente hoje em dia, mas é, né? Vejam bem, por exemplo, o critério de justiça da oligarquia que é, né, a participação nos benefícios e encargos de uma comunidade em relação à riqueza ou à participação financeira dessa comunidade é um princípio justo, por exemplo, em um condomínio residencial ou um condomínio comercial, né? Pois quem tem uma maior propriedade num condomínio de imóveis, por exemplo, né, num prédio de apartamentos, quem tem o maior número de unidades ou o maior apartamento vota mais do que quem tem uma menor unidade. Da mesma forma, vocês sabem que essa mesma pessoa também é responsável por uma contribuição condominial maior, né? Assim mesmo a empresa comercial é da mesma forma, né? Também se regula da mesma forma. Se ordena em relação a um princípio oligárquico de justiça, isto é, quem tem a maior participação societária, o maior capital investido naquela empresa, tem um poder de voto maior, né? Então, assim, em tese, para nós que somos, né, democratas, formados num regime democrático, em que a igualdade e a liberdade são valores supremos, parece que tudo, mesmo na nossa sociedade, é democrático. Mas mesmo aqui no Brasil, nos dias de hoje, não é exatamente assim, né? Existem algumas comunidades, não políticas, né? Uma comunidade condominial ou uma comunidade que se constitui numa sociedade comercial, né? E ela se rege, por exemplo, por um princípio oligárquico com base na riqueza. Aquele que contribui mais, né, tem mais direito. Então, seguindo aqui, né? Neste caso, o argumento dos oligarcas parece forte. Não é justo que num capital de 100 minas, aquele que deu uma só mina obtenha uma parte igual ao que contribuiu com as restantes, quer no que se refere à soma inicial, quer ao lucro. Porém, os homens não se associam apenas para viver, mas sobretudo para a vida boa. Bom, e aqui começa exatamente o ponto que eu gostaria de discutir com vocês, né? Qual é a finalidade de uma comunidade política? Qual é a finalidade de uma sociedade, né? De uma sociedade nos nossos dias de hoje, do Brasil? Qual é a finalidade do Brasil? O Aristóteles propõe
que a gente não se associa numa comunidade política simplesmente para sobreviver, né? Ele propõe algo que é muito mais profundo do que isso, né? Ele diz que a gente se associa numa comunidade política para buscar a vida boa. Eu até vou pegar aqui no grego, eu estou com essa política bilíngue, que é português e grego, que está disponível, vocês sabem, para vocês lá no site do grupo de pesquisa, né, gpfdir.com, está disponível, vocês podem baixar. Aqui em grego é euzen, tá? Euzen. Então é eu de boa, zen de vida, tá? Então a vida boa. Então, dando seguimento aqui, caso contrário, existiriam cidades de escravos ou mesmo de animais, mas impossível existirem cidades de escravos e de animais porque esses não partilham da felicidade nem escolhem o seu modo de vida. Tampouco os homens se associam para formar uma aliança de defesa mútua contra qualquer injustiça nem para facilitar as trocas e as relações comerciais. Esse conceito aqui é fundamental, tá? Eu vou reler e vou explicar, porque eu vejo, por exemplo, filósofos hoje em dia liberais, e mesmo filósofos como o professor John Finnis, né, que escreveu Natural Law and Natural Right, eles defendem essa concepção de justiça e essa concepção de bem comum, né? Ou seja, o bem comum para John Finnis, por exemplo, em lei natural, direitos naturais, em Aquinas isso está bem claro, ele não envolve a formação ética dos seus cidadãos e nem envolve mesmo qualquer papel de instrução ética ou de preparação dos cidadãos para a virtude, como é o caso do Aristóteles. O bem comum político e o bem comum jurídico, aquilo que o direito deve impulsionar, se limita, no caso do John Finnis, a duas coisas. A primeira coisa, a justiça, e a segunda coisa, a paz. Isso quer dizer, o bem comum envolve condições políticas em que as pessoas não se agridam reciprocamente. Isso é paz. Então, o direito deve objetivar paz, né? A não agressão recíproca. A sociedade política deve objetivar a paz, isto é, a não agressão recíproca dos seus cidadãos. E o segundo ponto é, se houver algum dano, se houver alguma injustiça praticada, que isso seja reestabelecido, né? Que a pessoa seja indenizada e que o criminoso, aquele que agrediu, sem motivos a outra pessoa, seja punido sob os rigores da justiça. Então, são dois pontos aqui bem claros, né? A finalidade da comunidade política para John Finnis é paz e justiça, isto é, não agressão e que os contratos, aquela vontade que a pessoa empregou seja mantida e que não, né, caso as pessoas se agridam ou caso a vontade empenhada, né, um contrato não seja mantido, que então a justiça opere e faça com que a igualdade seja restabelecida. Faça a pessoa pagar o contrato ou faça o agressor pagar pelo crime que cometeu, tá? Então, o Aristóteles ele diz, né, os homens não se limitam em sua sociedade política à paz e à justiça, olhem só. Então vou reler esse trecho, que esse é eu acho que um dos trechos mais importantes aqui. Talvez tenham 3 trechos importantes. Porém, os homens não se associaram apenas para viver, mas sobretudo para a vida boa. Caso contrário, existiriam cidades de escravos ou mesmo de animais, mas é impossível existirem cidades de escravos e de animais porque esses não partilham da felicidade nem escolhem o seu modo de vida. Tampouco, diz Aristóteles, os homens se associaram para formar uma aliança de defesa mútua contra qualquer injustiça, nem para facilitar as trocas e as relações comerciais. Então esse é o ponto, né? Propiciar a defesa mútua é paz, e facilitar as trocas e relações comerciais é justiça, tá? A justiça comutativa ou corretiva, no caso do Aristóteles, corretiva, e defesa mútua é paz. Tá? Então, dando seguimento. Se este fosse o fim, os etruscos e os cartagineses e os demais povos que têm tratados comerciais entre si pertenceriam a uma única cidade. Bom, esse aqui é um tremendo desafio que o Aristóteles propõe, né,
para o John Finnes e para os filósofos liberais e para todos aqueles que acreditam que a finalidade do direito não é uma finalidade unicamente que objetiva paz e justiça. A finalidade do direito envolve também questões éticas, né? A formação cívica, a formação de virtudes éticas nos cidadãos e a sua preparação para a felicidade. Caso contrário, diz ele, né? Se for só uma questão de evitar a mútua agressão, né? E de manter a palavra empenhada e devolver aquilo que você tomou injustamente, ou seja, paz e justiça, mesmo povos que não têm uma cidade, mesmo povos estrangeiros, né? Por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, Brasil e China, mesmo esses povos que mantêm relações comerciais, eles seriam uma única cidade. E o que o Aristóteles diz que Brasil e Argentina não é a mesma cidade, porque eles até mantêm relações comerciais, eles não se agridem reciprocamente, eles se empenham em manter a palavra empregada até para possibilitar essas relações comerciais. Nesse caso, uma justiça, mas ela envolve alguma amizade, né? Não uma amizade verdadeira, mas pelo menos uma amizade de utilidade, em que as pessoas buscam os seus interesses, pelo menos manter esse ambiente de relação comercial. Se você desconfia do seu parceiro comercial, você não tem como manter um comércio com ele, né? Aí fica muito mais difícil, pelo menos. Claro que numa situação de não haver como negociar com outra pessoa, você talvez tenha que negociar, mas sempre vai estar um pouco desconfiado e aí a injustiça pode imperar. Agora, se nós pensarmos assim num ambiente mais propício para a justiça, certamente pelo menos uma amizade e utilidade na qual a paz e o compromisso de manter o que foi acordado exista, aí é um ambiente favorável ao comércio. O que o Aristóteles está dizendo que paz e compromisso de manter a palavra empenhada, né, é algo que mesmo povos estrangeiros podem ter. Então uma comunidade política, uma cidade-estado nessa linguagem do Aristóteles, ela envolve muito mais do que isso. Ela tem que envolver algumas coisas mais. Vamos seguir lendo o Aristóteles aqui. Então etruscos e cartagineses, eles mantêm relações comerciais, eles mantêm a palavra empenhada e eles não se agridem reciprocamente. Mas eles não pertencem à mesma cidade, né? Eles pertencem a cidades distintas. Então, seguindo aqui, é verdade que tais povos têm acordos relativos à importação e à exportação. Comprometem-se a respeitar uma conduta justa e tratados de defesa mútua. Por outro lado, não existem magistraturas comuns a todas as partes contratantes. Cada cidade tem os seus próprios magistrados. Nenhuma das partes se preocupa com a conduta alheia. Nenhum dos contratantes se preocupa que os outros sejam injustos ou de modo algum perversos. A única preocupação de cada cidade é evitar que os compatriotas não se prejudiquem mutuamente, né? Ou seja, cada um se preocupa com o seu interior e no que diz respeito à relação comercial que eles mantêm, não interessa se o cara seja mau, não interessa se o cara seja injusto, não interessa se o cara seja perverso, se trate mal o seu povo, eles se limitam única e exclusivamente a ter essas preocupações em relação ao seu povo, né, aos seus cidadãos no interior da sua comunidade política, né, seja dos etruscos, seja dos cartagineses. Agora, não se preocupam com isso em relação aos outros. Desde que os outros não lhe agridam e desde que os outros mantenham a palavra empenhada, é suficiente para eles manterem essa relação comercial. Bom, seguindo aqui, e aí sim, o Aristóteles ele vai dizer para nós em que consiste o bom direito, né? O verdadeiro bom direito. Se a gente fosse pensar em relação a uma ordenação de casos, né, em relação ao que é o caso central de direito, que é o melhor, e casos periféricos que tenham deficiência, né, que tem algum problema, que tem algum prejuízo, eu explico isso muitas vezes usando exemplos da medicina, né? O coração bom, que é aquele que não tem nenhum problema, bate, tem a frequência cardíaca, está tudo certo, né? E os corações, um tem um problema na válvula mitral, o outro teve um infarto, um tem ponte de safena, são corações também, mas eles são corações desviados do caso central. A gente deve conhecer o que é coração a partir do caso central do coração bom e depois conhecer esses desvios de coração
a partir do que eles têm em deficiência em relação àquele caso central. Então há uma ordenação, né? É algo normativo aqui. E agora o Aristóteles ele vai propor, da mesma forma como o coração bom, ele vai propor o direito bom, né? O que é um bom direito? Tá? O que é uma boa legislação? Ele disse, né, há alguns encontros atrás a gente falou sobre o livro 2 da Ética Nicômaco, que ele falou do bom legislador, né, que deveria se preocupar em informar os cidadãos. Aqui na política, esse é o livro 2 da Ética Nicômaco, aqui na política, livro 3, ele retoma essa questão não do bom legislador, mas da boa legislação, ou seja, do resultado legislativo do bom legislador, né, do trabalho do bom legislador. E ele vai dizer o que é uma boa legislação, um bom direito, e isso a gente poderia pensar, será que o direito brasileiro é um bom direito, né? O que nós poderíamos fazer para melhorá-lo? Afinal de contas, se é algo normativo, a gente tem como buscar uma aproximação a essa meta, que é a boa legislação proposta por Aristóteles. Diz ele, então, na Política, livro 3, capítulo 9. Por outro lado, os que se interessam pela legislação indagam acerca das virtudes e dos vícios cívicos. A conclusão clara é de que a cidade que é verdadeiramente uma cidade, e não apenas em seu nome, deve preocupar-se com a virtude. Se assim não fosse, a comunidade política decairia numa aliança que apenas se distinguiria pela contiguidade local de outras alianças, em que os membros vivem a uma certa distância um dos outros. E a lei também tornaria-se um simples convênio. Bom, eu vou deixar aqui e vou explicar essa parte, né, que é maravilhosa, né? Ou seja, o que ele está dizendo, né? Primeiro, uma coisa que eu sempre achei que era uma formação ética, né? Mas é uma formação, na verdade, cívica-ética, que é o que eu sempre busquei na obra de Aristóteles. É fazer uma nova aproximação e encontrar uma forma de conciliar ética com o direito e com a política. Então, essa aqui é uma forma, né? A implementação de virtudes éticas como virtudes cívicas, como virtudes necessárias para o bom desenvolvimento de uma comunidade política, tá? Então é necessário isso. Aí começa um outro ponto aqui que é extremamente interessante. Ele diz assim, ó, uma lei, um direito, na nossa linguagem, né, que não tem isso como objetivo, ou seja, a implementação de virtudes éticas como virtudes cívicas, como virtudes que vão contribuir para o interesse e para o bem comum, para o bem da comunidade, ela não passa de um mero convênio, de um mero acordo, um acordo comercial internacional, como a gente estava falando, entre os etruscos e os cartagineses, em que há uma garantia de paz e há uma garantia de manter a palavra mutuamente empregada. Mas nada mais do que isso. E o direito para Aristóteles vai muito além disso, vai muito além disso. Ele diz, né, ou na frase do sofista Licofronte, uma garantia dos direitos dos homens, mas incapaz de tornar bons e justos os cidadãos. Pô, que mais que eu preciso dizer, né? Parece que o Aristóteles tinha uma bola de cristal para saber o que é direito nos dias de hoje no Brasil, né? No século XXI. O que é direito no dia de hoje no Brasil? Parece que muitos encaram o direito hoje no Brasil apenas como uma garantia dos direitos dos homens. Aqui não está falando de direitos humanos, né? Mas simplesmente como o direito é meramente uma ferramenta que garante os nossos benefícios diante da lei e da coerção que a lei impõe, né, se forem desrespeitados os nossos direitos. Ou seja, é que nem eu digo muitas vezes nas nossas aulas, né, existem alguns alunos, eu que advoguei um bom tempo, né, algumas partes também pensam assim, né, que direitos são armas e pensam que o advogado é um guarda-costa. Então, diz assim, vou chamar o meu advogado, quando escuta, né, você vai ter que conversar com o meu advogado, esse tipo de coisa, né, parece que a pessoa está dizendo assim, vou chamar o meu irmão mais velho, ou o meu segurança, né, e agora tu vai ter que te entender, porque ele sabe dos direitos, ou seja, ele está bem armado com a lei para usar contra ti e ele vai te oprimir. Um direito pensado nesse sentido, ele não é um bom direito, diz o Aristóteles, né? Um bom direito ele tem que ser muito mais do que simplesmente uma garantia de direitos, né? Mas ele deve se preocupar em tornar os cidadãos bons e justos, né? Em pessoas boas e justas. Olha, um direito que garante direitos às pessoas, né? Que garante direitos nesse sentido de mútua agressão e de manutenção das vontades
né, empenhadas, né, ou seja, não se agredir e manter o que foi empenhado, é algo interessante, mas ainda não é direito, porque as pessoas ainda podem usar o irmão mais velho, advogado, né, o doutor causídico aquele, como um segurança e os seus direitos como armas. Pensem em vocês, né? Será que isso é o bem da comunidade? Não uma forma de assalto, só que uma forma de assalto usando o poder judiciário, tem um probleminha aqui. Ainda que a lei te garanta os teus direitos, mas se eles forem gravemente injustos, ou ao menos um pouco injustos, e ainda que os teus direitos sejam justos, me parece que essa forma de falar, né, empregando, essa forma de pensar, esse paradigma em que o direito é completamente dissociado da ética, não tem nada a ver com a ética, não tem nada a ver com virtudes das pessoas, com o caráter das pessoas, mas simplesmente são armas, né? O direito propõe armas para que aquele que tem o melhor advogado possa, né, ameaçar os outros. Me parece que isso não é uma coisa boa. Então, eu tendo a concordar com Aristóteles, se a gente pensasse assim, em termos de relação entre ética, política e direito, a gente já passou por algumas aqui, por algumas relações nesse grupo de pesquisa esse semestre. A primeira é uma relação científica, que trata da ciência política, da ciência ética e da ciência do direito. A segunda, que eu mencionei, é uma relação de conteúdo no sentido de que a ética propõe limites tanto para a política quanto para o direito, né? Aquilo que é gravemente antiético não deve ser conteúdo do direito, por exemplo, nem da política, né? Uma política, não se deve discutir politicamente o assassinato de pessoas inocentes. Não se deve propor uma lei que lhe obrigue ou que lhe permita assassinar pessoas inocentes. Isso é gravemente antiético. Por mais que haja alguma proposta política nesse sentido, a gente não deveria nem propor uma discussão nesse sentido politicamente. E se houver uma lei que seja aprovada pela maioria, porque o voto da maioria, né, uma democracia é a escolha pela maioria. Nem sempre a maioria escolhe corretamente, escolhe, né, aquilo que lhe parece corretamente, na verdade. E pode, que nem o caso, por exemplo, do próprio julgamento de Sócrates, julgar e condenar uma pessoa inocente à morte, né? O Sócrates foi condenado à morte, mesmo sendo inocente, pela maioria. Logo, né, nem sempre a maioria vai ter a melhor decisão, a melhor escolha política, a melhor elaboração da lei, inclusive, né? Então, podem leis injustas se originar da maioria, da votação da maioria de uma democracia. O que ela vai ter vai ser a legitimidade política de representar a opinião da maioria sobre aquele tema. Mas ainda assim pode ser injusta, né? Então, a ética pode propor um limite tanto para a política quanto para o direito. Mas além desse limite, há também um limite que a gente viu nos últimos 2 encontros, que é aquele limite, além dessa relação, na verdade, há aquela relação entre ética, política e direito que a gente viu nos 2 últimos encontros que diz respeito à equidade, ou seja, a interpretação ética da lei, né? Não basta, quando você vai interpretar a lei, não basta você tomar a lei literalmente ou buscar expedientes jurídicos, né, de hermenêutica jurídica, regrinhas lá definidas, muitas delas estudadas nas teorias dos sistemas jurídicos. Um autor aqui que propõe algumas regras de resolução de antinomias, né, para completar essas lacunas do direito, por exemplo, que me vem à cabeça agora é o Hans Kelsen, que propõe, né, a questão da hierarquia das normas, a questão da posteridade das normas e a questão da especificidade das normas na teoria pura do direito de Kelsen. Não basta isso, né? A gente viu no encontro passado, já está no YouTube, inclusive, os vídeos em relação à argumentação jurídica e à equidade, a gente viu que é necessário que a interpretação do direito passe também por critérios de equidade. E aqui a gente está vendo um outro ponto, né? A finalidade do direito é a formação cívica, né? A formação ética na medida em que isso se torna um valor cívico, um valor político para os cidadãos. É interessante que a comunidade política, através do direito, forme bem, proponha boas virtudes éticas para os seus cidadãos. Não apenas garanta a paz
e a justiça, né? Vamos seguir aqui porque tem outras coisas interessantes ainda. Que isto é verdade é evidente. Com efeito, se pudessem reunir dois lugares diferentes de modo que as cidades de Mégara e de Corinto fossem circundadas por uma só muralha, mesmo assim não existiria uma só cidade. Se os cidadãos de ambas as cidades casassem entre si, isso não faria também uma só cidade, mesmo sendo o casamento uma das formas de vida em comum, características da cidade. Nem tampouco surgiria uma cidade se os habitantes vivessem separados, embora não tanto que impossibilitasse a comunidade, ou possuíssem leis para evitar as injustiças nos contratos e houvesse entre eles carpinteiros, lavradores e sapateiros, e o número da população se elevasse a 10.000, mas nada tivessem em comum a não ser os tratados comerciais e as alianças de defesa mútua, né? Pô, o que mais que eu posso dizer, né? Tá perfeito aqui, né? O direito hoje no Brasil parece que é encarado exatamente assim, né? Ou seja, normalmente teorias do direito juspositivistas ou teorias da justiça ou do direito liberais, elas passam a encarar o direito sem esse papel de formação cívica, ou pelo menos esse papel de formação cívica ética, e limitam o direito a esse aspecto, né, de manutenção dos tratados comerciais e nessa aliança de defesa mútua, né? Bom, sigo aqui, tá? Por quê? Perguntou Aristóteles. De certo que não é por falta de continuidade territorial. Ainda que os membros dessa comunidade se reunissem e cada um utilizasse a sua casa particular como se fosse uma cidade, e todos eles prestassem auxílio como se tivessem contraído uma aliança defensiva apenas contra os agressores, nem assim existiria uma cidade. Em bom rigor, nem pareceria existir uma cidade. Se as relações mútuas, uma vez realizada a união, permanecessem idênticas às que existiam quando estavam separados. É claro, portanto, que uma cidade não é uma comunidade de resistência cujo fim seja apenas evitar a injustiça mútua e facilitar as trocas comerciais. Paz e justiça, né, diria eu, né? Ou seja, evitar a agressão mútua e garantir que a palavra empenhada, os contratos sejam mantidos. E agora ele vai culminar o pensamento dele, tá? O que constitui uma cidade é uma comunidade de lares e de famílias com a finalidade da vida boa e a garantia de uma existência perfeita e autônoma. Isto não realizaria sem que os membros da cidade residam no mesmo lugar e se casem entre si. Então, o objetivo de uma comunidade política, que é uma comunidade de famílias, né, e de lares, mas não é só isso, não é apenas uma grande família, uma comunidade política. Ela tem o objetivo de buscar não apenas sobreviver, mas viver bem, a vida boa, né? E isso não se realizaria, primeiro, se os cidadãos não vivessem no mesmo território, né, e não casassem entre si, né? Isso é importante que haja essa troca, né, de familiares, assim, os casamentos, né? Daqui surgiram nas cidades as relações de parentesco, as frátrias, os sacrifícios públicos e os lazeres. Estas instituições são obra da amizade. Já a amizade é a condição de escolha de uma vida comum. Então vejam, para que haja uma comunidade política, é importante a amizade, aquilo que a gente estava falando, né? Então vejam, na verdade a amizade até é condição para a justiça, que nem eu dizia para vocês, né? O Aristóteles vai ao coração disso e diz o seguinte, né? Para que haja uma comunidade política, é necessário que haja a amizade, pois a amizade é condição para que as pessoas ingressem nessa comunidade política e a partir daí desenvolvam essas relações para algo mais profundo, né? Inclusive para relações de justiça política. Se há uma comunidade política em que todos são inimigos ou em que há facções muito separadas, isso é um problema, né? Isso é um problema porque há uma inimizade e eles não conseguem ter algo em comum, uma finalidade comum, ou melhor dizendo,
ao menos um interesse comum, ou se a gente fosse pensar no caso central que o Aristóteles está propondo aqui, não é nem um interesse comum, mas é o bem verdadeiro comum, né? Um bem comum. Este é o sentido de bem comum, a finalidade que é comum a todos os cidadãos de uma comunidade política. Então, se não houvesse essa amizade, não haveria também condições capazes de proporcionar um bem comum. O direito não seria um direito bom também, um direito reto, né? A boa legislação que ele se refere aqui, porque para ser uma boa legislação ela deveria objetivar o bem da comunidade, e como você não tem condições para o bem da comunidade, vocês não têm condições também, consequentemente, para propor um bom direito. Talvez vá se limitar, por exemplo, né, a garantir, mediante forte coerção e forte ameaça, a mútua não agressão e a justiça. Então, a gente precisaria certamente da amizade como condição. Aliás, tinha me referido, né? Mesmo para você se limitar a esse aspecto comercial, é necessário que você possa ter um mínimo de confiança no seu parceiro comercial lá. Os etruscos e os cartagineses, se eles sempre achassem que em uma relação comercial poderia ocorrer uma invasão, uma guerra, ou não receberiam aquilo que eles tinham combinado, isso seria um problema sério, né? Eles não conseguiriam manter uma relação comercial, que seja uma comunidade comercial, não uma comunidade política, mas em que a finalidade é a troca de bens, né? O que um tem em excedente pelo que o outro tem a oferecer. Seria um problema, né? Imagina numa comunidade que objetiva não apenas os interesses maléficos, mas os interesses comuns e, ou melhor, até o bem comum, mas ainda é necessário desenvolver a amizade como condição de uma comunidade política e como condição da justiça. Bom, dando seguimento e encaminhando para o encerramento, mas ainda assim eu acho que é um parágrafo que é fundamental para compreender essa passagem do Aristóteles, a finalidade e o objetivo da cidade é a vida boa. E tais instituições propiciam esse fim. A cidade é constituída pela comunidade de famílias em aldeias, numa existência perfeita e autossuficiente. E esta é, em nosso juízo, a vida feliz e boa. É preciso concluir que a comunidade política existe graças às boas ações, e não à simples vida em comum. Ou seja, uma comunidade política depende da amizade e ela existe porque existem boas ações, né? Aqui é um juízo ético, né? Quando a gente está falando em ação, a gente está falando no campo prático. Se a gente está falando em boas ações, o campo prático pode ser ético, político, jurídico, né? Alguns distinguem a ética da moral, então poderia ser moral também, né? Mas pelo menos esses aspectos a gente poderia distinguir, né? Ética, política, direito e moral para alguns, né? Agora, se a gente está falando nesse âmbito prático, a gente está falando aqui, né, não apenas no âmbito prático, mas no âmbito prático-ético, porque diz ele aqui, ó, é preciso concluir que a comunidade política existe graças às boas ações, né, não às más ações. Existem ações em comunidade. Alguns, por exemplo, que a gente estava falando, né, um grupo pode se reunir para assaltar um banco. É uma ação, né? A pessoa vai agir para roubar. O roubo é, de fato, um vício, né, que envolve uma grave injustiça, porque tu vai subtrair o que pertence ao outro mediante uma grave ameaça. Isso é o roubo, né? E subtrair o que pertence ao outro mediante a grave ameaça é praticamente definir a injustiça, porque justiça é dar a cada um o seu direito. Subtrair o que é do outro mediante grave ameaça é agir injustamente, é tirar o direito do outro, que pertence ao outro, né? Logo, nesse caso, é uma ação, mas é uma ação má, é uma ação injusta. O que o Aristóteles está dizendo aqui que a gente constitui as comunidades políticas e as comunidades políticas existem não graças às más ações, né? Está dizendo as comunidades políticas se mantêm exatamente ou mediante as boas ações, ou seja, pelas ações de justiça, pelas ações de caridade, de auxiliar o outro desinteressadamente. Na linguagem do Aristóteles, talvez, né, isso se aproximaria muito da amizade. Talvez aqui até não seria exatamente amizade, porque a amizade é uma benevolência, uma beneficência, um querer bem, um querer fazer bem,
recíproco e mutuamente conhecido. Enquanto a caridade, você não precisa... A pessoa que recebe a ação de caridade, né, recebe de maneira gratuita e pode não haver. A reciprocidade pode ser meramente afetiva, ou seja, a gratidão, não precisa devolver aquilo que recebeu. Se a pessoa é obrigada a devolver o que recebeu, o nome disso é justiça. Não é nem amizade nem caridade, né? Então o nome disso é justiça. Agora, existem ações que são melhores que a justiça, é isso que o Aristóteles está dizendo, né? As ações que poderiam ser simplesmente por um vínculo não jurídico, né, que seria uma ação de justiça, dar a cada um o seu direito, logo o direito não é aquilo que você quer dar gratuitamente, mas que você é obrigado pelo vínculo jurídico, né, pela força de lei a dar. Se não der, vai ser compelido a dar, pode ser compelido a dar, mediante o uso do poder judiciário. Mas o que ele está dizendo aqui é que a sociedade política precisa mais do que isso. Precisa dessa boa vontade, desse querer bem, que ultrapassa esse vínculo jurídico e que propõe condições para que até esse vínculo jurídico, que obriga mediante a força, tenha alguma eficácia, né? Ou seja, se nós quisermos encarar o direito apenas como força e dissociarmos da ética e dissociarmos da amizade, eu acredito que o direito não seria capaz de se impor, que nem o Hart diz, né? Uma sociedade de demônios, de pessoas más, de pessoas minimamente, sem mínima preocupação com as outras pessoas, nem o direito seria suficiente para regular essa sociedade, né? Então é necessário muito mais do que isso. E mais, se a gente quer alcançar a felicidade da comunidade, o bem da comunidade, né? A melhor realização da nossa comunidade política, não basta o direito, não basta não se agredir mutuamente, não basta cumprir aquilo que você empenhou, porque fazendo isso você não está fazendo nada menos do que, ou nada mais, melhor dizendo, né, do que a sua obrigação. É preciso que você ainda tenha benevolência, querer bem aos outros, e a beneficência, essa capacidade de querer fazer bem aos outros. A capacidade, hoje em dia a gente poderia colocar a capacidade de perdoar, né? Então, a capacidade de dar ao outro gratuitamente, não esperando nada em troca, tudo isso contribuiria em muito para uma amizade cívica e para o bem da comunidade. E uma comunidade que não passasse por essas questões aí, né, uma comunidade política, certamente enfrentaria dificuldades. Parece, aliás, né, hoje em dia que muitos encaram, como eu vinha dizendo, né, o direito como arma, ou seja, o direito é como aquilo que confere os direitos, e os direitos são as armas, e o segurança é o advogado, né? Então, uma sociedade que vive num ambiente de litigiosidade, que encara o direito como armas, não como um instrumento para melhorar a comunidade, né, para algo bom na comunidade, e como um modo de se alcançar o bem comum, bom, é uma comunidade que não pode prosperar. E essa, de certa forma, também é uma forma é um modo de fazer uma aproximação desse conceito de amizade que o Aristóteles considera fundamental para a justiça, né? A amizade e a justiça versam sobre as mesmas coisas, relações entre os seres humanos. Só que quem faz por justiça faz o mínimo, né? Dá a cada um o que lhe pertence já. Por amizade você ultrapassa, né? Você devolve o bem que recebeu e muito mais, né? Muitas vezes esse muito mais pode ser até um afeto, né? A gratidão. Bom, voltando aqui, é preciso concluir que a comunidade política existe graças às boas ações e não à simples vida em comum. Aos que contribuíram mais para esse tipo de comunidade, cabe-lhes uma maior parte na cidade do que aqueles que lhes são iguais ou mesmo superiores em nascimento e em liberdade, embora inferiores em virtude cívica. E cabe-lhes mais do que aqueles que os superam em riqueza, mas não em virtude. Do dito ficou claro que todos que debatem os regimes enunciam uma concepção parcial de justiça. Tá, matou, né? Querem saber qual é o princípio máximo de justiça numa comunidade política? Qual é o princípio absoluto de justiça? Está aqui. São as boas ações, né? É a ética empregada para o bem comum, né? Ou seja, aqueles que, ao que contribuem mais para esse tipo de comunidade, ou seja,
aqueles que contribuírem mais para as boas ações na comunidade, a eles deveriam ser distribuídas as honras em uma comunidade política. Posso colocar aqui para vocês, nós chegamos aqui no topo, né? Antes da Constituição, vamos dizer assim, uma Constituição de uma comunidade política propõe uma ordem jurídica, é um documento que tem uma faceta política e uma faceta jurídica. Mas a faceta jurídica dela institui uma ordem jurídica, né? E esta ordem jurídica leva em consideração princípios que a antecedem. Por exemplo, na nossa aqui, né, estão esculpidos lá, né? A dignidade da pessoa humana entra como um princípio fundamental. Isso, sob certo aspecto, antecede a Constituição, porque passa a valer juridicamente como um valor bom que foi reconhecido politicamente. Tá? O que Aristóteles está dizendo aqui, em comunidades oligárquicas, eles vão considerar que a riqueza é esse valor bom. Em comunidades democráticas, eles vão considerar que a igualdade e a liberdade são esses valores bons. Né? Numa comunidade perfeita, ou melhor dizendo, na melhor comunidade realizável, né, a melhor comunidade política é aquela que considera o princípio máximo de justiça as boas ações, eticamente falando, realizadas em favor da comunidade. Né? E a partir daí constitui a sua Constituição. Para quem conhece a teoria do Rawls, sabe que ele tem dois princípios de justiça, né? O princípio da máxima liberdade, desde que compatível com igual liberdade para os demais cidadãos, e o princípio da diferença, né? Esse princípio que o Aristóteles aqui está propondo é um concorrente, ou melhor, os princípios do Rawls são um concorrente para este, vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Então os princípios do Rawls são um concorrente para esse princípio que o Aristóteles propõe aqui de justiça. E com isso, eu acho que eu posso encerrar a live de hoje. Um abração do professor Leandro Cordioli. Vou encerrando a gravação aqui, mas eu acho que eu vou discutir mais um pouquinho aqui, tá? Um abração do professor Leandro Cordioli, então.